Hora de falar sobre o São Paulo que fechou, enfim, patrocínio com a Unimed Seguros. Acordo de 5 temporadas que vai garantir ao tricolor 75 milhões de reais. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Quero lembrar que o São Paulo exigiu e a Unimed concordou que o logo verde da Unimed vai ser transformado em vermelho. O São Paulo não queria ter um logo verde do seu rival Palmeiras em seu uniforme. A Unimed vai ficar na barra traseira da camisa e chega para ocupar o lugar da Blue Saúde. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu melhorar um pouco seu contrato em relação à antiga parceira que deixou de pagar os valores acordados e isso virou inclusive um processo na justiça. Saideira sobre o São Paulo tricolor demitiu o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele era o responsável pela manutenção dos gramados de Cotia. E a demissão se deu porque toda a pré-temporada foi prejudicada. O São Paulo tinha o objetivo de fazer a pré-temporada em Cotia. Depois de 2 dias lá com péssimas condições do campo, Hernan Crespo e os jogadores decidiram voltar para Barra Funda, onde foi realizado o restante do período de preparação. Esqueci da parte mais importante. O Paulo César Pires Duran é sobrinho de Carlos Belmonte, ex-vice-presidente de futebol do São Paulo. Qual é a novidade, Hernan? A novidade é que o Alisson vai ser jogador do Fluminense. E aí você vai falar, André, tá fechado, você crava e tal. Eu vou acreditar quando ele tiver com a camisa do Fluminense, né? Depois do episódio Corinthians. Mas... Quer dizer, se for lá visitar, tal... Também não quer dizer nada, Não quer dizer nada, tá. Ó, ele foi visto lá nas Laranjeiras, não quer dizer nada. Quando estiver em campo, a gente acredita. É isso, né? Quando ele estiver na coletiva lá, anunciando. Não, nem isso. Eu lembro do Wagner Love na coletiva, você lembra dessa daí? E nem foi jogado. Renato Gaúcho no São Paulo. Renato Gaúcho no São Paulo, mas o Wagner Love foi apresentado também no Corinthians. Mas verdade, assim, hein? o Alisson já se despediu dos companheiros do São Paulo ontem. Deu um abraço, foi uma despedida legal, inclusive. Ele agradeceu, o próprio Alisson agradeceu muito a diretoria do São Paulo pela confiança e tal, por tudo que... Ele teve uma conversa com o presidente Maciz e com o Rui Costa. E o Alisson agradeceu muito assim, esse apoio que o São Paulo acabou dando a ele nos últimos dias, porque nas entrevistas que a gente viu para alguns colegas aí do Rui Costa, o executivo, ele defendeu, ele praticamente assumiu ali uma defesa pro Alisson, né? Nesse episódio todo e claro, né, isso confirmando, inclusive uma informação que a gente trazia aqui no Fala Fonte, que o São Paulo via o Alisson muito mais como vítima nessa negociação frustrada que foi com o Corinthians. Então o Alisson foi um cara acolhido pelo São Paulo, treinou, está bem fisicamente, poderia ter sido relacionado, e aí pinta essa oportunidade do Fluminense. O São Paulo coloca uma cláusula ali de 1 milhão se ele jogar contra o Fluminense. A mesma cláusula. Olha lá, que... cláusula. Tem essa cláusula, se entrar em campo contra o Fluminense. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros. 15 milhões de reais. Mais ou menos uns 15 milhões de reais. E se ele atingir umas metas, esse valor global final ele aumenta. Então, assim, o São Paulo coloca várias cláusulas, várias metas ali, pensando que o Alisson vai se dar bem lá no Fluminense e vai ser comprado no final do empréstimo. É bom para ele para renovar os ares. Ele dificilmente teria, por mais que o São Paulo estivesse blindando o Alisson, ele teria espaço no time do Hernan Crespo. É importante a gente falar também que o Zubeldia deu aval para essa contratação, conversou com o Alisson, sabe que o Alisson quer muito voltar a ter melhores momentos na carreira dele. E é verdade, a bem da verdade é essa, assim, esse imbróglio todo, tudo que aconteceu da negociação frustrada com o Corinthians, acabou que o Alisson foi demovido um pouco da ideia de querer voltar para o São Paulo e chegar ao Fluminense com tudo, e ele veio com muito bons olhos. O Fluminense vai disputar tudo esse ano. E dá para acrescentar a boa relação que ele tem com o Zubeldia. Foi o Zubeldia que pediu a contratação dele no Fluminense, né? Pelo que eu soube também. Indicou ali, falou, olha, o Alisson tá uma boa. O Fluminense que já tinha perdido alguns jogadores ali no meio-campo, o Lima, né, que foi embora pro time do México. O Bernal que machucou também. Bernal machucou. Então o dono da posição hoje é o Martinelli, tá? É o cara que manda no meio-campo do Fluminense. É muito Só bom. parecida com a do Alisson, inclusive. Não, bom, Martinelli é muito top. bom, cara. Martinelli, pra mim, é jogador top do futebol brasileiro. Renovou até 2030 com o Fluminense. Entre os volantes aí. E o Alisson, ele queria sair, né? Ele queria ter mais minutos.
Ele ia acabar ficando no São Paulo se a situação tivesse mais irreversível assim, se nenhum clube fosse atrás dele. Até o staff dele estava buscando outros clubes. Teve sondagem de Santos, não chegou a avançar. Teve sondagem de outros clubes. Ele estava esperando uma oportunidade do Remo, dos Estados Unidos. Mas aí ele não tinha aquele clima já do São Paulo. A questão se ele voltasse ao Morumbi se jogar, como seria a recepção dele novamente, né? Então ficou um clima um pouco insustentável. Pintou o Fluminense, que estava de olho no mercado em busca de um meio-campista, e o Zubeldia aprovou a contratação. E vai ajudar o Zubeldia bastante. Eu acho que ele pode render render gostado ainda. muito, sabe do quê? Das entrevistas do Zubeldia, cara. Não. Não? Achei ele era explosivo. Não acho não. As entrevistas dele, essas últimas aí, têm sido realmente muito boas. As últimas sim. No São Paulo, em algum momento ali, tudo bem, ele estava pressionado e tal, mas ele tem dado boas entrevistas. O Crespo também, é verdade, né? Você acha boas as entrevistas do Crespo? Não. Pergunta... Cara, eu acho. É que eu entendo que talvez, assim, ele... Às vezes ele é muito sincerão, né? Eu entendo que às vezes o torcedor do São Paulo talvez não goste de ouvir o que ele fala, mas eu tenho gostado. Eu não sei se o torcedor do São Paulo que está no chat vai ajudar nisso, mas eu tenho escutado de torcedores do São Paulo, não só nas redes, mas também por aí que eu encontro e tal, assim, o São Paulo evoluiu, tá? O São Paulo saiu daquela draga que a gente falava que o Crespo não vai aguentar isso aí, o São Paulo politicamente está em frangalhos e tal, tá uma draga, beleza. O São Paulo evoluiu, ganhando do Flamengo, ganhando do Grêmio, ganhou fora Coritiba, assim, no Brasileiro foi tendo uma retomada, hoje é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Uhum. Chega na semifinal do Campeonato Paulista, aí escala o Luan. O time deu uma modificada, o time não jogou nada, o time não chutou a gol. Sim. O time não chutou a gol. Saiu o Danielzinho, né? Foi inoperante na semifinal. Eu ouço de muito torcedor de São Paulo que, assim, agora era o momento de você mudar um pouco o status. Entendi. De você evoluir, de ter uma evolução. E o jogo contra o Palmeiras traz um viés de tipo assim, será que esse time vai ter uma evolução? Já batemos no teto porque aqui, agora né? Porque agora começa a vir pedreira. Vai jogar contra a Chapecoense em casa? Beleza. Chapecoense não é o melhor time do Brasileirão, mas é um time que requer cuidados. O Dalpozo tem um jeito de jogar já há um tempo. É um time traiçoeiro. Daqui a pouco você vai pegar o Atlético Mineiro, daqui a pouco você vai pegar o Palmeiras, de novo num clássico. Então, assim, muita gente que eu conheço de torcedor de São Paulo e nas redes sociais também, tem essa dúvida de, será que agora é o momento de mostrar essa evolução? Opa, na semifinal do Paulista não mostrou. Mas o São Paulo essa é a discussão, não. O São Paulo estava bem nos últimos jogos, tinha tido uma evolução. Aquela invencibilidade de 8, 9 jogos. Exatamente, aí... Cara, mas eu aí é entendo, isso, eu você entendo a rede social, você pegou um adversário tão forte ou mais forte que o Palmeiras fora de casa. Mas o ponto que ele traz também é importante, porque o São Paulo foi muito mal contra o Palmeiras e estava vindo uma sequência muito boa. Mas de evolução, de evolução. Mas tudo bem, não é que... Mas tudo bem, você enfrentou um clássico ali, é pau a pau, gente. Mas não dá pra... Eu entendo a rede social, mas não dá pra sempre ficar nesse vai e volta, assim, porque é complicado, o time tava bem. E quando eu falo que eu gosto das entrevistas, é ouvir o técnico e quando ele consegue ser claro nas ideias dele. Você pode concordar ou não. Poxa, era pra ter escalado o Danielzinho ou não, mas ele explicou o motivo. Não... Errado ou não, né? E aí você pode discutir. Tem técnico que não consegue explicar. Ele pode errar como ele errou quando ele falou que o São Paulo, a meta era 45 não é errar, pontos. não é nem errar ou acertar. É assim, a escolha que ele fez deu certo? Não. Faz sentido ou não? Né? A visão dele fez sentido, mas não deu certo. Essa é a questão. Ou assim, ele consegue explicar por que ele tomou aquela decisão? Acho que é essa a questão. Sim. E as entrevistas do Zubeldia eu acho muito boas. Eu consigo ouvir o Zubeldia e me acrescenta quando eu ouço o Zubeldia falar. Tem técnico que não acrescenta, o Zubeldia acrescenta. Sempre foram pelo menos assim, a minha, pra mim, né? Pra mim, pelo menos. Tem mais gente saindo do... O Tintin tá aí já? Tá, bateu 1000, o Tintin chegou. O que você ia falar? Não, tem mais gente saindo do São Paulo, né? Informação que o Hernan trouxe ontem também aqui. Ferrarese. Ah, sim. Ferrarese tá indo embora. Assim, é um excelente negócio. Queria trazer até um bastidor dessa negociação, que o Ferrarese, ele já tinha sido contactado, já tinha uma negociação acontecendo em janeiro,
São Paulo tentou colocar alguns atletas ali, que eram o Vitinho, o Savarino e tal, e acabou não acontecendo. Por quê? Porque é muito difícil você convencer 2 jogadores e 2 clubes negociando. É salário, é tempo de contrato, mexe com o empresário. Então, as trocas que São Paulo e Botafogo tentaram fazer no começo do ano não aconteceram. Só que sempre teve o interesse do Botafogo no Ferrarese. E aí eles voltam agora nessa semana e fazem uma proposta de empréstimo com opção de compra. O São Paulo, num primeiro momento, recusou a oferta principalmente pela opção de compra. No primeiro momento, a opção de compra que o Botafogo tinha colocado era 3,5 de euros. E aí o São Paulo falou, não, o Ferrarese é um jogador que vale mais, ele é um jogador de seleção do seu país e tal. Ah, mas vocês não estão usando aí. Aí é uma questão com comissão técnica e tal. Escolha da comissão. Escolha da comissão, mas ele é um jogador que está apto, treina, tá bem e tal, e é um jogador valorizado no mercado. Porque além do Botafogo, teve o Inter Miami querendo contratar o Ferrarese. Então o São Paulo consegue aumentar a opção de compra, passa de 3,5 na última negociação 6 e fecha assim, com mais 1 de bônus. Então pode chegar até 7 de euros se ele atingir esses bônus. Não me disseram se eram metas fáceis ou mais difíceis, entendo que são mais difíceis, porque se você aumentar a negociação de 3,5 para 6 e aí coloca mais 1 de bônus, esse bônus deve ser tipo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fazendo gol em final e tal, porque é natural você colocar isso nessas metas. E aí eu estou falando de uma dedução que eu tenho pela negociação que foi se encaminhando. Mas foi tudo muito rápido, porque o jogador topou já logo de cara a negociação. O São Paulo entendia que era uma maneira de você valorizar um ativo seu numa vitrine como o Botafogo, que ele não estava jogando no São Paulo. E aí o martelo foi batido ontem. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro, o Ferrarese, para exames médicos, assinatura de contrato. 1 ano de contrato por empréstimo até o final de 26, com essas opções de compra. E é importante também citar que o São Paulo vai receber uma grana pelo transfer. Pelo empréstimo. Então. R$800 mil. 400 agora numa paulada e mais 400 de metas curtas agora dele entrar em campo, minutagem e tal. Ainda, né? Ganha uma grana no transfer, aumentou a negociação da opção de compra e, cara, um jogador que você vai ter uma vitrine. O Botafogo é uma vitrine. Mas é engraçado, São né, Paulo que tem o já Vitinho, tinha tem o Matheus Ponte, né? Não, era uma carência do Botafogo no mercado. Zaga. Zaga, era o É, Barbosa porque e o no São Bastos. Paulo ele era mais improvisado ali do lado O Zubeldia direito, usou né? ele muito de lateral. De lateral, Mas ele é zagueiro. Na seleção venezuelana, ele é zagueiro. Olha, no São Paulo acertou um patrocínio novo por 75 milhões, porém, não use verde no patrocínio. O patrocínio da Unimed, e o São Paulo não vai usar verde no seu patrocínio. O São Paulo, muitas vezes, coloca coisas tão desimportantes no lead da notícia, né? Como se fosse a coisa mais importante do mundo. E coloca essa história aí, patrocínio de 75 milhões e tal, e não pode ter verde na camisa. Mas o que está acontecendo mesmo ali é que tem uma galera indo embora, certo, Arnaldo? O Ferrarese está indo pro Botafogo, o Alisson está indo pro Fluminense, né? Isso. Pagar em dólar não pode também, porque a nota de dólar é verde, viu, Arnaldo? É isso. Pois é, a grama também é verde, né, do campo e tal, né? Baboseira, né? O São Paulo, de novo, caiu o presidente, mudou a direção, mas o clube continua o mesmo, ou seja, em dificuldade financeira, né? Alguns contratos ainda sendo investigados, esse patrocínio, esse espaço estava vago há algum tempo na camisa. E em relação ao time, é isso, existe a preocupação de bater a meta orçamentária de redução da folha de pagamento. O São Paulo tinha contratado 5 jogadores e resolveu ceder Alisson e Ferrarese. Acho que os 2 jogadores poderiam ser úteis, embora não titulares. Sim, eles eram caros para não serem titulares, mas eu vejo nesse tipo de empréstimo você reforçar concorrentes diretos, né? Eu acho que o Zubeldia deve estar agradecendo no Fluminense. Comandou, e bem o Alisson, não foi só o Dorival que comandou, o Zubeldia teve o Alisson como um dos pilares do seu time. E o Botafogo está tentando o Ferrarese desde o começo do ano, porque o Botafogo está jogando com lateral improvisado de zagueiro. O Anselmo gosta de jogar com linha de 5, gosta de jogar com 3 zagueiros. E o Ferrarese se encaixa muito bem nesse sistema.
Então eu acho uma ótima para o Botafogo, uma ótima para o Fluminense e uma ruim para o São Paulo. Simplesmente isso. Mas como a situação financeira está complicada, o excesso está sendo tirado, né? E aí? O São Paulo não é o Corinthians. Como o São Paulo não é o Corinthians, Também né? tem esse ponto. Mas, ó, Mas o Alisson não tinha o que fazer também, né? Pra algum lugar ele ia ter que ir. Então, então, essa costura não foi impossível. Vamos sendo No bem caso do justos. Alisson, eu acho que sim. O Rui Castro foi no podcast. Rui Costa Foi no podcast, falou sobre, não, porque ele chorou, porque ele está arrependido, porque a culpa é do Corinthians, porque não sei o que e tal. Mas a torcida não engoliu essa história. Então, a simplesmente. torcida na rede social, não foi feito o teste, né? Exato. Coloca o cara em campo, isso não foi feito. Aí eu recebi de uma pessoa do São Paulo, ele não aguentaria jogar no Morumbi. Eu falei, o São Paulo não joga no Morumbi, pô. São Paulo só joga fora de casa, joga não sei aonde. São Paulo joga no Morumbi há 10 anos. Quem sabe o Alisson estivesse no show do AC/DC lá, ver se ele suporta o show do AC/DC, né? Falei, não joga no Morumbi, como é que você sabe se ele não vai suportar no Morumbi? O time não joga na casa dele. Então, enfim, mas ele poderia ter jogado como... Estou fazendo só uma brincadeira. Claro, né? Como visitante. Tem várias... O São Paulo jogou 1000 partidas no Paulista sem torcida. Ele podia ter jogado, né? Como visitante. Enfim, não foi testada essa rejeição. Né? Talvez pela rede social, Tironi, eles tenham chegado à conclusão. Mas o fato é que ele, como jogador versátil que é, fará falta ao elenco do São Paulo, na minha opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.